O grupo FACE, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta Obras Básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. Primeira obra: O Livro dos Espíritos. A Pedra Fundamental da Doutrina Espírita, publicado pela primeira vez em 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos não é uma obra de autoria única de Allan Kardec, pseudônimo de um renomado educador e pedagogo francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Cético a princípio, ele investigou o fenômeno das mesas girantes que era popular na Europa na época. Em vez de charlatanismo, ele encontrou um sistema de comunicação inteligente e coerente. Kardec atuou como codificador. Aplicou seu método de análise e síntese para organizar as respostas dadas por diversos espíritos, através de múltiplos médiuns, a uma série de perguntas sobre a natureza de Deus, da alma, do universo e do destino humano. A obra é, portanto, a codificação das leis morais e filosóficas ditadas por espíritos superiores. A metodologia de Kardec foi rigorosa. Ele só considerava uma resposta válida quando ela era confirmada por diferentes espíritos através de médiuns que não se conheciam, em locais distintos. Esse critério foi chamado de concordância universal do ensinamento dos espíritos. A obra é estruturada em um formato de perguntas e respostas, totalizando 1019 questões. Seu objetivo é apresentar a doutrina espírita em seus três aspectos interligados: científico, ao investigar a natureza do mundo espiritual; filosófico, ao responder às grandes questões existenciais; e moral ou religioso, ao apresentar as consequências éticas do conhecimento revelado. O livro é dividido em 4 partes, cada uma abordando um aspecto fundamental da doutrina. Estrutura e conteúdo detalhado. Introdução. Kardec inicia a obra com uma longa introdução, prolegômenos, onde explica sua metodologia, define termos essenciais como espírito, alma, perispírito e apresenta os princípios básicos da doutrina espírita. Ele diferencia o espiritismo de outras crenças e práticas, como magia e a feitiçaria, ressaltando seu caráter filosófico, científico e moral. Parte primeira: das causas primárias. Esta parte primeira serve como a base metafísica da doutrina. Ela estabelece os princípios fundamentais sobre os quais todo o resto se constrói. Conceito de Deus. Deus é definido não como uma figura antropomórfica, mas como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Seus atributos são a eternidade, a imutabilidade, a imaterialidade, a onipotência e, acima de tudo, a soberana justiça e bondade. Esta visão de um Deus justo e bom é crucial para entender a lógica das leis morais. Os elementos gerais do universo. O universo é composto por 3 elementos fundamentais. 1. Deus, a causa primária. 2. Espírito, o princípio inteligente do universo. O 3. Matéria, o princípio inerte, que o espírito utiliza para atuar. Criação e princípio vital. Os espíritos são criados por Deus como simples e ignorantes. Não são criados bons ou maus, mas com aptidão para o bem e o livre-arbítrio para escolher seus caminhos. A vida material é animada pelo princípio vital, uma forma de energia, que une o espírito à matéria e se extingue com a morte do corpo, enquanto o espírito, que é imortal, sobrevive. Assim sendo, esta parte é a base filosófica da doutrina. Ela lida com os princípios fundamentais do universo. Capítulo 1. Deus. A primeira pergunta do livro é: que é Deus? A resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Discute-se os atributos de Deus: eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Aborda o panteísmo, a ideia de que Deus é o universo, e o refuta, afirmando que Deus é o Criador e não a criação. Capítulo 2. Elementos gerais do universo. Apresenta a Trindade universal: Deus, Espírito e Matéria. Deus, o Criador, acima de tudo. Espírito, o princípio inteligente do universo. Matéria, o princípio material, do qual se originam os corpos e o mundo físico. Explica conceitos como o fluido cósmico universal, a matéria etérea primitiva, que dá origem a tudo o que existe, e o perispírito, o envoltório semimaterial, que liga o espírito ao corpo físico. Capítulo 3. Criação. Afirma que os mundos e os seres vivos são criados pela vontade de Deus, seguindo leis naturais de progresso. Introduz a ideia da pluralidade dos mundos habitados, ensinando que o universo é povoado por seres em diferentes graus de evolução. Capítulo 4. Princípio vital. Diferencia a matéria inerte da matéria orgânica. O que dá vida aos seres orgânicos é o princípio vital, uma modificação do fluido cósmico universal. A morte ocorre quando o corpo se torna incapaz de reter esse princípio. Parte 2. Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Esta parte 2 é a mais extensa e detalhada, descrevendo a natureza, a vida e as interações dos espíritos. O que são os espíritos? Os espíritos não são seres à parte da criação. São as almas dos homens que viveram na Terra ou em outros mundos, despojadas de seu corpo físico. A morte do corpo é apenas a passagem de um plano, material, para outro, espiritual. Reencarnação, ou pluralidade das existências. Este é um dos pilares da doutrina. Os espíritos progridem através de múltiplas encarnações. Cada vida na Terra é uma oportunidade de aprendizado, de reparação de erros passados, expiação, ou de cumprimento de uma tarefa, missão. O objetivo é o aperfeiçoamento moral e intelectual. Esquecimento do passado. O livro explica que o esquecimento das vidas passadas é uma bênção, permitindo que o espírito tenha um recomeço, livre dos traumas e inimizades anteriores, facilitando o cumprimento dos desafios da vida atual. Perispírito. É um envoltório semimaterial que une o espírito ao corpo físico. Ele serve como um molde para o corpo, transmite as sensações e guarda o registro de todas as experiências do espírito. Após a morte, o espírito mantém seu perispírito, que lhe confere uma forma e identidade no mundo espiritual. Escala espírita. Os espíritos não são todos iguais. Eles são classificados em uma escala evolutiva baseada em seu grau de adiantamento moral e intelectual. A escala vai desde os espíritos imperfeitos, ainda ligados às paixões terrenas, passando pelos bons espíritos, onde predomina o desejo do bem, até os espíritos puros que atingiram a perfeição relativa. Essa hierarquia explica a diversidade de influências espirituais, boas e más, que recebemos. A vida no mundo espiritual, erraticidade. Após a morte, o espírito entra em um estado chamado erraticidade, que é o intervalo entre duas encarnações. Sua condição, feliz ou sofredora, depende diretamente do bem ou do mal que praticou em vida. Não existem céu e inferno como lugares fixos, mas sim estados de consciência. Nesta parte, explica a natureza, a vida e o destino dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos.
Os espíritos são os seres inteligentes da criação. São criados por Deus, simples e ignorantes, com a destinação à perfeição através de suas próprias experiências. Eles progridem através da reencarnação, que é a lei que permite ao espírito habitar corpos materiais sucessivos para aprender e evoluir. Escala espírita. Os espíritos não são iguais, mas se diferenciam pelo grau de perfeição alcançado. Kardec os classifica em 3 ordens principais. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito. Tendem à ignorância, ao orgulho, ao egoísmo e às paixões más. Exemplo, espíritos impuros, levianos, zombeteiros. Segunda ordem, bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, desejo pelo bem, conhecimento e moralidade. Exemplo, espíritos benévolos, sábios, de ciência. Primeira ordem, espíritos puros, influência da matéria nula. Atingiram a perfeição moral e intelectual, são os mensageiros diretos de Deus. A vida no mundo espiritual. Erraticidade. Descreve o estado do espírito entre 2 encarnações. Na erraticidade, o espírito estuda, reflete sobre suas vidas passadas e, com a ajuda de mentores, planeja sua próxima encarnação para corrigir falhas e adquirir novas virtudes. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os espíritos influenciam constantemente os seres humanos, para o bem ou para o mal, através de sugestões e inspirações. No entanto, o livre-arbítrio do indivíduo é sempre respeitado. Ele é livre para seguir ou não essas influências. A obsessão é a influência persistente e negativa de um espírito imperfeito sobre um encarnado. Parte 3. Das leis morais. Esta parte detalha o Código de Ética Universal que rege a vida de todos os seres. As leis morais são leis divinas e naturais, inscritas na consciência de cada um. Lei da causa e efeito, ação e reação. Este é o mecanismo da justiça divina. Cada ação, boa ou má, gera uma consequência inevitável para o próprio indivíduo, seja nesta vida ou em vidas futuras. O sofrimento é frequentemente o resultado de más escolhas passadas, funcionando como um corretivo educativo. Lei do progresso. O progresso é uma lei inescapável do universo. Nenhum espírito retrocede, embora possa estagnar temporariamente. A evolução é o destino de todos, e a reencarnação é o principal instrumento dessa lei. Lei de justiça, amor e caridade. Considerada a lei mais importante, ela resume toda a moral espírita. A caridade, no sentido mais amplo de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, é o caminho para a felicidade e a evolução. A máxima, fora da caridade não há salvação, significa que sem a prática do amor ao próximo, não há progresso espiritual. Outras leis. A obra também detalha outras leis, como a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da sociedade e da igualdade, mostrando como todas as facetas da vida estão regidas por uma ordem divina, lógica e justa. Demonstrando que as leis morais divinas estão escritas na consciência de cada um e são universais. Capítulo 1. Lei divina ou natural. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Capítulo 2. Lei de adoração. A necessidade inata de se conectar com a divindade. Capítulo 3. Lei do trabalho. O trabalho é uma necessidade para o progresso intelectual e moral. Capítulo 4. Lei de reprodução. Essencial para a perpetuação da vida na Terra. Capítulo 5. Lei de conservação. O instinto de sobrevivência é uma lei natural. Capítulo 6. Lei de destruição. A destruição é necessária para a renovação e o progresso. A destruição abusiva, porém, é contrária à lei de Deus. Capítulo 7.
Lei de sociedade. A vida em sociedade é uma condição natural para o progresso. Capítulo 8º. Lei do progresso. O progresso é uma lei imutável. A humanidade progride intelectual e moralmente. Capítulo 9. Lei de igualdade. Todos os espíritos são criados iguais e têm o mesmo destino, a perfeição. As desigualdades sociais são provas ou expiações temporárias. Capítulo 10. Lei de liberdade. O livre-arbítrio é a liberdade de agir e pensar, com a consequente responsabilidade pelos atos. Capítulo 11. Lei de justiça, amor e caridade. Esta é a lei mais importante, que resume todas as outras. A caridade, no seu sentido mais amplo, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, é a chave para a evolução espiritual. A máxima é: fora da caridade não há salvação. Capítulo 12. Perfeição moral. Descreve as virtudes e os vícios, e o caminho para se tornar um homem de bem. Parte 4. Das esperanças e consolações. A última parte aborda as consequências filosóficas e consoladoras da doutrina, aplicando os conceitos anteriores às dores e aflições humanas. Penas e gozos terrenos e futuros. Explica que a felicidade na Terra é relativa. As dificuldades, doenças, etc., são vistas como provas, testes para fortalecer virtudes ou expiações, resgate de faltas cometidas. A verdadeira felicidade ou infelicidade na Terra não está nos bens materiais, mas na paz de consciência. Ou seja, a felicidade e a infelicidade na Terra são relativas e muitas vezes são consequências diretas de nossas próprias ações em vidas passadas, lei de causa e efeito. O sofrimento pode ser uma expiação, quitação de uma dívida moral, ou uma prova, um teste para fortalecer a virtude. Reinterpretação de céu, inferno e purgatório. A doutrina rejeita a ideia de penas eternas por serem incompatíveis com a bondade e justiça de Deus. Inferno é o estado de sofrimento moral do espírito culpado e arrependido. Purgatório é a condição do espírito que, embora não seja mau, ainda precisa se purificar através de provas e expiações. Paraíso ou céu é a paz e a felicidade do espírito que alcançou um elevado grau de pureza moral e intelectual. Esses não são lugares, mas estados da alma que o espírito carrega consigo. Ou seja, o céu é a paz de consciência e a felicidade de estar em harmonia com as leis divinas. A duração das penas é temporária. Como Deus é justo e bom, não há condenação eterna. Todo espírito, por mais imperfeito que seja, sempre terá a oportunidade de se arrepender, reparar seus erros e progredir. Conclusão final. O Livro dos Espíritos oferece uma visão de mundo racional, lógica e profundamente consoladora. Ele remove o medo da morte, apresentando-a como uma transição natural. Explica o sofrimento não como um castigo divino arbitrário, mas como uma ferramenta de aprendizado e evolução. E confere um profundo sentido de responsabilidade ao indivíduo, mostrando que seu futuro é construído por suas próprias ações através do livre-arbítrio. É uma obra que convida à reforma íntima, à prática da caridade e à busca incessante pelo conhecimento e pelo aprimoramento moral, estabelecendo as bases de uma fé raciocinada. A obra se encerra com uma síntese dos pontos principais, reafirmando que o Espiritismo não é uma nova religião com dogmas, mas uma filosofia de consequências morais que busca unir ciência e religião. Seu objetivo final é a reforma íntima e o progresso moral da humanidade, através do entendimento racional das leis que regem a vida e o universo. O Livro dos Espíritos oferece uma visão de mundo lógica e consoladora, baseada em 5 princípios fundamentais.
existência de Deus, imortalidade da alma, espírito, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação como lei de progresso, pluralidade dos mundos habitados. O grupo Face, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança está lhe trazendo as obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. E nessa primeira apresentação foi explorado o Livro dos Espíritos. Se você gostou desse vídeo, dê um like, divulgue e compartilhe com seus amigos. Se interessou em ler o livro, adquira o seu e obterá os maravilhosos conhecimentos. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Emmanuel.